Sou Annie Slay, 34 anos, e pensei que a pior parte do meu dia seria enterrar meu marido. Eu estava errada. Minha irmã Clara se aproximou de mim no cemitério segurando seu filho de 2 anos e anunciou a todos ao redor: esse menino é filho do seu marido, então eu vou reivindicar a herança do pai dele. Eu apenas fiquei ali, com o meu vestido preto, a terra ainda fresca no túmulo de David, e disse: isso é interessante. Então tive que morder o lábio para não rir, porque meu marido nunca poderia ter filhos, e Clara não fazia ideia de que eu sabia disso. De onde você está assistindo hoje? Deixe sua localização nos comentários abaixo e clique no botão de curtir e inscreva-se se você já se sentiu completamente traído pela família. Você definitivamente vai querer ficar por aqui para saber o que aconteceu a seguir. A questão sobre a traição familiar é que ela nunca vem quando você está preparado para isso. Ela vem quando você já está em baixo, já quebrado, já se perguntando como vai sobreviver à próxima hora. Clara teve um timing perfeito. Eu dou isso a ela. David e eu éramos casados há 8 anos. 8 anos lindos, complicados, às vezes frustrantes, com um homem que me fazia rir mesmo quando eu queria estrangulá-lo. Ele morreu em um acidente de carro em uma manhã de terça-feira, completamente do nada. Em um momento ele estava-me dando um beijo de despedida, reclamando sobre sua reunião cedo, e no momento seguinte eu estava recebendo uma ligação que mudou tudo. O funeral foi tudo que David teria odiado. Muito formal, flores demais, muitas pessoas que mal o conheciam fingindo estar devastadas. Mas é isso que você fazenda quando alguém morre inesperadamente aos 36 anos. Você tem um funeral que faz os outros se sentirem melhor, não o que honra a pessoa que você perdeu. Eu estava em pé ao lado do caixão dele, ainda em choque, quando vi Clara se aproximando. Ela tinha estado diferente ultimamente, mais presente, mais solidária. Quando David morreu, ela foi uma das primeiras pessoas a ligar. Ela ajudou com os arranjos, trouxe comida, lidou com os parentes. Eu pensei que talvez finalmente tivéssemos amadurecido o suficiente para sermos irmãs de verdade. Ela estava segurando o pequeno Michael, seu filho, que acabara de completar 2 anos. Menino lindo com cachos escuros e aqueles olhos grandes que faziam todos derreterem. Eu estive lá quando ele nasceu, segurei a mão de Clara durante o trabalho de parto, cortei o cordão umbilical quando ela estava muito exausta. Eu amava aquele menino como se fosse meu próprio sobrinho, que eu pensava que ele era. Ansley, Clara disse, sua voz ecoando pela multidão. As pessoas se viraram para olhar. Eu preciso de contar algo importante sobre Michael, sobre David. Eu deveria ter sabido naquele momento. Clara nunca fazia nada em silêncio. Nunca lidava com assuntos familiares em particular. Ela sempre estava em busca de audiência, sempre em busca de drama. Mas eu estava de luto, não pensando claramente. Então eu apenas acenei com a cabeça e esperei. Este menino, ela disse, levantando Michael mais alto para que todos pudessem vê-lo, é filho de David. Tivemos um caso que durou mais de 1 ano. Sinto muito por você ter que descobrir dessa forma. Mas agora que David se foi, eu tenho que fazer o que é certo para meu filho. Vou reivindicar a herança legítima de Michael. O cemitério ficou completamente em silêncio. Eu podia sentir todos os olhares em mim, esperando pela minha reação, esperando que eu desmoronasse, gritasse, fizesse uma cena. Minha mãe ofegou. Os pais de David pareciam horrorizados. Seus irmãos se aproximaram, provavelmente pensando que precisariam me segurar quando eu desmaiasse. Mas tudo o que eu conseguia pensar era no que David me disse 3 anos após nosso casamento, quando estávamos tentando ter filhos e nada estava funcionando. Fomos a especialista após especialista. E finalmente, um médico olhou para o histórico médico de David e perguntou sobre uma cirurgia de infância que ele teve quando tinha 7 anos. Preciso de contar uma coisa, David disse naquela noite, segurando minhas mãos. Quando eu era criança, tive complicações daquela cirurgia. Isso me deixou completamente estéril. Eu sabia desde os 15 anos, mas nunca contei a ninguém. Nem aos meus pais, nem aos meus irmãos, ninguém. Eu estava muito envergonhado. Tivemos segundas opiniões, terceiras opiniões.
Gastamos milhares de dólares esperando que alguém em algum lugar nos dissesse que estávamos errados, mas cada médico confirmou a mesma coisa. David não poderia ter filhos. Era medicalmente impossível. Estando ali no funeral dele, assistindo minha irmã manipular uma multidão de pessoas enlutadas, senti algo que não esperava. Alívio. Porque pela primeira vez em nosso relacionamento complicado, Clara finalmente me deu munição que ela não sabia que eu tinha. As pessoas sempre me perguntam quando percebi pela primeira vez que Clara não era a irmã que eu pensava que ela era. A resposta é quando eu tinha 15 anos e ela 17, e ela contou para toda a nossa família que eu estava dormindo com o namorado dela. Eu não estava. Nunca tinha ficado sozinha com Tommy Morrison, muito menos o beijado. Mas Clara nos viu conversando em um jogo de futebol da escola e, de alguma forma, em sua mente, aquela conversa se tornou um caso tórrido que explicava porque Tommy estava agindo distante com ela ultimamente. A verdade era que Tommy estava distante porque Clara era exaustiva para namorar. Ela precisava de atenção constante, validação constante, drama constante. Ela ligava para ele chorando sobre ofensas imaginárias de outras garotas, o acusava de flertar quando ele dizia olá para colegas de classe do sexo feminino e geralmente tornava a vida dele miserável. Mas admitir isso teria exigido que Clara olhasse para seu próprio comportamento e isso não era algo que ela era capaz de fazer. Era mais fácil me culpar. Não consigo acreditar que minha própria irmã faria isso comigo, ela soluçou à mesa de jantar com todo o drama de alguém que estava ensaiando no espelho. Ela estava flertando com Tommy há semanas. Todo mundo na escola está falando sobre isso. Meus pais olharam para mim como se eu tivesse cometido um assassinato, não porque acreditassem que eu era capaz de roubar o namorado da minha irmã, mas porque a lealdade familiar deveria ser absoluta em nossa casa. Você não trai um ao outro, mesmo que não estivesse realmente traindo um ao outro. E meu pai disse com aquela voz desapontada que ainda faz meu estômago se contorcer. Isso é verdade? Não, eu disse. Eu conversei com Tommy por talvez 5 minutos sobre nossa tarefa de história. É isso. Veja, Clara lamentou. Ela está mentindo para vocês. Ela tem tentado nos separar desde o primeiro dia porque está com ciúmes de eu ter um namorado e ela não. A injustiça disso era de tirar o fôlego. Eu tinha 15 anos, era desajeitada e mais interessada em livros do que em meninos. Não tinha desejo de roubar o namorado de ninguém, especialmente não Tommy Morrison, que parecia legal o suficiente, mas não conseguia manter uma conversa sobre nada mais complexo do que resultados de futebol. Mas Clara era bonita, popular e estava chorando. Eu era a irmã mais nova com cabelo crespo e opiniões demais. Adivinha em quem eles acreditaram? Fiquei de castigo por 2 meses. Clara recebeu simpatia e um vestido novo para ajudá-la a se sentir melhor após seu desgosto. Tommy, confuso com toda a situação, terminou com Clara na semana seguinte e começou a namorar Jennifer Walsh, que teve o bom senso de se manter afastada do nosso drama familiar. Isso deveria ter sido o fim. Mas Clara nunca deixava nada para lá. Durante o resto do ensino médio, ela mencionava minha traição sempre que precisava desviar a atenção de seus próprios problemas. Reprovou em um teste? Bem, ela estava tão chateada com minha desonestidade que não conseguiu estudar. Foi pega saindo de casa. Ela estava tão machucada pelo drama familiar que precisava sair e pensar. Isso se tornou nossa mitologia familiar. Clara era a vítima e eu era a irmã que não podia ser confiável. O padrão continuou na faculdade. Quando Clara foi reprovada no 2º ano, foi porque ela estava emocional demais sobre nosso relacionamento complicado para se concentrar nos estudos. Quando não conseguiu manter um emprego após a formatura, foi porque o estresse de nossas questões não resolvidas estava afetando sua saúde mental. Meus pais acreditavam em tudo isso. Clara era sensível, artística, ferida pela vida. Eu era prática, estável, talvez um pouco fria. Clara precisava de proteção e apoio. Eu precisava ser mais compreensiva, mais perdoadora, mais disposta a deixar o passado para trás. Suas irmãs, minha mãe dizia sempre que eu expressava frustração, família para sempre. Você precisa aprender a perdoar. Mas o perdão requer reconhecimento de erro. E Clara nunca admitiu ter feito algo errado.
Na versão dela dos acontecimentos, ela era sempre a vítima das circunstâncias, do ciúme das outras pessoas ou da minha hostilidade inexplicável em relação a ela. Quando comecei a namorar sério na faculdade, Clara encontrava maneiras de se inserir nos meus relacionamentos. Não de forma ostensiva, não de maneira óbvia, mas ela ligava quando sabia que eu tinha encontros, alegando emergências familiares que exigiam atenção imediata. Ela aparecia em festas e de alguma forma conseguia monopolizar as conversas com quem eu estava interessada. Ela compartilhava histórias constrangedoras sobre mim sob a aparência de ser uma irmã amorosa e preocupada. Ansley sempre foi um pouco intensa, ela diria com uma risada que soava afetuosa, mas parecia uma faca. Ela fica tão séria sobre tudo. Eu me preocupo que ela assuste os caras. Um a um, os relacionamentos se desfaziam. Não dramaticamente, não com discussões ou separações, mas com caras que de repente pareciam menos interessados, menos disponíveis, menos investidos. Comecei a me perguntar se havia algo de errado comigo, se eu realmente era intensa demais, séria demais, difícil demais. Não foi até conhecer David que entendi o que estava acontecendo. David era mais velho, mais confiante e completamente indiferente à marca particular de manipulação de Clara. Quando ela tentava suas táticas habituais, ele redirecionava educadamente as conversas de volta para mim ou simplesmente ignorava suas tentativas óbvias de me desestabilizar. Sua irmã é interessante, ele disse após conhecer Clara pela primeira vez. Muito performática. É como se ela estivesse sempre no palco. Era exatamente assim. Clara estava sempre atuando, sempre trabalhando uma estratégia, sempre se posicionando como estrela de qualquer drama que estivesse se desenrolando. E por anos, eu tinha sido seu elenco de apoio involuntário, desempenhando o papel da irmã que simplesmente não a entendia, não a apreciava, não a amava o suficiente. Mas David via tudo isso, e Clara o odiava por isso. Ela tentou-me afastar dele, sugerindo que ele era controlador demais, sério demais, velho demais para mim. Quando isso não funcionou, ela tentou se aproximar dele, ligando com longas histórias sobre seus problemas e pedindo seu conselho. Quando ele educadamente desviou aquelas ligações de volta para mim, ela o acusou de tentar me isolar da minha família. Ele está-te mudando, ela me disse bem antes de David e eu ficarmos noivos. Você costumava se importar com a família. Agora tudo que você se importa é com ele. O que ela queria dizer era que eu tinha parado de permitir seu drama. Eu tinha parado de deixar tudo de lado para gerenciar sua crise. Eu tinha parado de aceitar a culpa por problemas que não criei. David me mostrou como era um relacionamento saudável. E em comparação, tudo sobre minha dinâmica com Clara parecia distorcido e errado. Mas eu pensei que já tínhamos superado tudo isso. Pensei que talvez finalmente Clara tivesse amadurecido o suficiente para ser uma verdadeira irmã em vez de uma vítima profissional. Eu pensei errado. 3 anos atrás, Clara bateu na minha porta às 10 horas de uma terça-feira à noite, chorando e grávida. Eu quase não a reconheci. Foram embora os cabelos cuidadosamente estilizados e as roupas de grife que a definiram desde o ensino médio. Ela parecia magra, exausta e genuinamente assustada de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Quando abri a porta, ela desabou em meus braços como uma criança. Sinto muito, ela continuava dizendo. Eu sei que não mereço sua ajuda, mas não sabia onde mais ir. David estava fora da cidade a trabalho, então éramos apenas eu e Clara na minha sala de estar com suas fotos de ultrassom espalhadas pela mesa de café como evidências de um milagre que eu não esperava. 6 semanas de gravidez, sem parceiro à vista e, segundo Clara, sem apoio familiar. Mamãe e papai ainda não sabem, ela admitiu, limpando o nariz com o lenço que eu lhe dei. Estou com muito medo de contar a eles. Você sabe como eles se sentem sobre mães solteiras. Nossos pais eram tradicionais, religiosos e muito preocupados com o que os outros pensavam. Uma filha grávida e solteira não se encaixaria na imagem da família perfeita que eles trabalharam tanto para manter. Clara tinha razão em estar assustada. E o pai? Perguntei suavemente. O rosto de Clara se desfez novamente. Ele é casado. Eu não sabia quando começamos. Quer dizer, eu pensei que ele mentiu para mim sobre tudo.
Quando eu lhe contei sobre o bebê, ele disse que eu precisava lidar com isso em silêncio. Ele me deu dinheiro e disse para eu nunca mais entrar em contato com ele. Eu acreditei nela. A Clara que eu conhecia era muitas coisas. Dramática, manipuladora, egocêntrica. Mas ela não era uma destruidora de lares. Era mais provável que fosse a outra mulher que realmente pensava que era a única mulher. Aquela que acreditava em todas as mentiras que um homem casado lhe contava para mantê-la satisfeita com migalhas de atenção. Eu não consigo criar um bebê sozinha, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Eu não tenho uma carreira. Eu não tenho economias. Eu não tenho nada. Eu estive trabalhando naquela boutique, mas eles já estão cortando minhas horas. Eu não consigo nem pagar meu aluguel no próximo mês. Era verdade. Clara nunca conseguiu construir o tipo de vida estável que sustentaria uma criança. Ela pulou entre empregos, apartamentos e relacionamentos por anos. Sempre confiante de que algo melhor estava logo ali na esquina. A gravidez a forçou a confrontar a realidade de que nada melhor estava a caminho e ela não estava preparada para isso. O que você precisa? Eu perguntei. Eu preciso da minha irmã de volta, ela disse, olhando para mim com uma expressão tão vulnerável que partiu meu coração. Eu sei que fui terrível com você. Eu sei que fui ciumenta e mesquinha e provavelmente impossível de lidar, mas eu vou ser mãe. E eu quero ser melhor do que fui. Conversamos até às 3 horas da manhã. Clara me contou sobre a terapia que havia começado, os livros sobre desenvolvimento infantil que estava lendo, a entrevista de emprego que tinha agendado em uma empresa mais estável. Ela me mostrou um caderno onde estava acompanhando suas despesas, tentando descobrir como fazer um orçamento funcionar com uma única renda. Ela se desculpou, realmente se desculpou sem desviar a culpa ou dar desculpas. Ela reconheceu a dor que me causou ao longo dos anos, os relacionamentos que sabotou, a confiança que quebrou. Foi a conversa que eu queria ter com minha irmã por 15 anos. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, ela disse. Mas espero que talvez possamos recomeçar. Talvez eu possa provar a você que não sou a mesma pessoa que costumava ser. David voltou para casa na manhã seguinte e encontrou Clara dormindo no nosso sofá e eu fazendo café da manhã para 3. Eu esperava que ele ficasse frustrado, talvez até mesmo bravo por eu ter tomado uma decisão unilateral de nos envolver no drama de Clara. Em vez disso, ele ouviu em silêncio enquanto eu explicava a situação e depois me ajudou a levar café para a sala onde Clara estava apenas acordando. Parabéns, ele disse simplesmente. Quando é a sua data prevista? Nos próximos 7 meses. Para os próximos, Clara era a irmã que eu sempre quis. Ela ligava regularmente, mas não de forma obsessiva. Ela pedia conselhos, mas não exigia que eu resolvesse seus problemas. Ela conseguiu o emprego para o qual tinha feito entrevista e o manteve, trabalhando de forma constante durante a gravidez, apesar do enjoo matinal que durou bem até o 2º trimestre. Quando ela precisava de ajuda, e ela realmente precisava de ajuda, com contas médicas e roupas de maternidade e se preparando para um bebê com um orçamento limitado, ela pedia diretamente em vez de manipular as circunstâncias para forçar minha participação. Quando ofereci assistência, ela aceitou graciosamente e sempre tentava retribuir da maneira que podia. Ela pintou meu banheiro enquanto eu estava no trabalho, organizou meu armário e cozinhou o jantar para David e para mim pelo menos uma vez por semana durante seu 3º trimestre. Pequenos gestos, mas significativos, que mostraram que ela estava pensando em nosso relacionamento como algo recíproco em vez de unilateral. Mais importante, ela parou de atuar. Quando estava feliz, ela mostrava isso de forma genuína. Quando estava assustada em se tornar mãe, ela admitia honestamente. Quando estava frustrada com o desconforto físico da gravidez, ela reclamava sem fazer disso culpa ou responsabilidade de mais ninguém. Eu estava lá quando Michael nasceu. Clara me pediu para ser sua acompanhante de parto e eu aceitei apesar da minha completa falta de experiência com o parto. Por 14 horas, segurei sua mão, dei-lhe pedaços de gelo e ajudei-a a respirar durante as contrações que a faziam apertar meus dedos com tanta força que eu pensei que ela poderia quebrá-los. Quando Michael finalmente chegou, pequeno e perfeito, e gritando sua indignação ao mundo, Clara olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto e disse, obrigada por acreditar que eu poderia mudar. Eu também estava chorando.
Não apenas por causa do milagre do nascimento, mas porque finalmente tinha minha irmã de volta. A verdadeira Clara, aquela que eu vislumbrava às vezes quando éramos crianças, antes que a inveja, a competição e a disfunção familiar torcessem nosso relacionamento em algo irreconhecível. Por 2 anos, foi tudo o que eu esperava. Clara era uma mãe dedicada, uma funcionária confiável e uma irmã que realmente agia como se importasse comigo como pessoa, em vez de apenas com o que eu poderia fazer por ela. Nós jantávamos juntas uma vez por semana. Nós trocávamos mensagens regularmente. Nós até fizemos uma viagem de fim de semana juntas quando Michael tinha 18 meses, só nós 3, e foi perfeito. Michael era uma alegria, um daqueles bebês que sorriam cedo e riam frequentemente e faziam todos ao seu redor mais felizes apenas por existir. Clara o levava para reuniões de família e eu adorava vê-lo descobrir o mundo. Adorava ver o rosto de Clara brilhar quando ele alcançava novos marcos. Eu comprei roupas, brinquedos, livros para ele. Eu cuidei dele quando Clara tinha compromissos de trabalho ou precisava de uma pausa. Eu comecei um fundo para a faculdade dele, contribuindo mensalmente porque queria que ele tivesse oportunidades que Clara e eu não tivemos. Eu imaginei ser a tia que o ensinou a andar de bicicleta, que ajudou com a lição de casa, que o constrangeu na formatura do ensino médio chorando alto demais. Quando David morreu, Clara foi uma das poucas pessoas que sabia exatamente o que fazer. Ela não ofereceu platitudes nem perguntou como eu estava lidando com isso. Ela simplesmente apareceu com ajuda prática. Compras, uma caçarola, alguém para lidar com as ligações de parentes distantes que queriam detalhes sobre os arranjos do funeral. Deixe que eu cuide disso, ela disse. E, pela primeira vez, deixar alguém cuidar das coisas parecia um alívio em vez de uma derrota. Eu deveria ter sabido que era bom demais para durar. Eu deveria ter lembrado que Clara nunca sustentou mudanças positivas por mais de alguns meses de cada vez. Eu deveria ter sido mais suspeita em relação à sua súbita disposição para ajudar, mais protetora das minhas próprias fronteiras. Mas eu queria desesperadamente acreditar que as pessoas podiam mudar, que a família podia se curar, que o amor podia superar anos de disfunção e dor. Eu queria acreditar que a transformação de Clara era real, permanente e motivada por um crescimento genuíno em vez de uma necessidade temporária. Estando na sepultura de David, ouvindo-a destruir tudo o que construímos juntas, percebi que Clara não havia mudado nada. Ela apenas se tornou melhor em esconder quem realmente era até estar em uma posição de usar isso contra mim. A questão sobre Michael é que eu realmente o amava. E ainda amo, se estou sendo honesta. Essa pode ser a parte mais cruel do que Clara fez. Ela usou meu amor por seu filho como uma arma contra mim. Desde o momento em que ele nasceu, Michael parecia família. Não apenas porque ele era meu sobrinho, mas porque eu estive presente em tudo. Seu primeiro sorriso, sua primeira palavra, seus primeiros passos. Eu fui quem o ensinou a empilhar blocos. Quem lhe leu histórias antes de dormir quando Clara estava muito exausta. Quem cantou canções de ninar na cadeira de balanço que comprei para o quarto dele. Clara incentivou isso, mais do que incentivou. Ela praticamente empurrou Michael para os meus braços sempre que teve a chance. Você é tão boa com ele, ela dizia, me observando alimentá-lo ou trocar sua fralda ou fazê-lo parar de chorar quando ela não conseguia. Ele ama tanto sua tia Ansley. Veja como ele se acalma quando você o segura. Era verdade. Michael e eu tínhamos uma conexão desde o começo. Talvez fosse porque eu estive lá quando ele nasceu. Ou talvez fosse porque eu o abordava sem ansiedade e a desespero de Clara para ser mãe perfeita. Seja o que for, ele parecia perceber que eu era um porto seguro em seu pequeno mundo. Quando ele começou a falar, uma de suas primeiras palavras claras foi Annie, sua pronúncia infantil de Ansley. Clara aplaudia e ria e dizia, sim, essa é sua Annie. Ela te ama tanto. Eu pensei que ela estava orgulhosa do nosso vínculo. Eu pensei que ela estava grata por Michael ter alguém que o adorava, alguém que poderia ajudar a carregar a enorme responsabilidade de criar uma criança sozinha. Eu pensei que ela estava sendo generosa, compartilhando seu filho com alguém que não podia ter filhos próprios. David e eu tínhamos parado de tentar ativamente engravidar após seu diagnóstico. Mas isso não significava que eu havia parado de querer ser mãe.
Ter Michael na minha vida parecia um presente, uma chance de experimentar aquele amor incondicional e a feroz proteção que vem ao cuidar de uma pequena pessoa que depende completamente de você. Clara sabia de tudo isso. Ela sabia sobre a condição de David, sabia sobre nossa decisão de parar de buscar tratamentos de fertilidade, sabia o quanto Michael trouxe alegria para a minha vida, que antes era sem filhos. Ela me viu chorar quando ele deu seus primeiros passos na minha sala, enquanto ela estava na cozinha fazendo o almoço. Ela me observou deitada no chão por horas, brincando com blocos e lendo o mesmo livro 17 vezes porque era isso que ele queria. Você seria uma ótima mãe, ela me disse mais de uma vez. Michael é tão sortudo por ter você como tia. Algumas crianças não têm ninguém além dos pais que realmente as ama, mas ele tem você. Eu levei essa responsabilidade a sério. Eu me certifiquei de estar disponível sempre que Clara precisasse de ajuda. Comprei tudo o que ele precisava e muitas coisas que ele não precisava. Tirei fotos em cada marco e fiz questão de que ele soubesse que era amado, desejado, celebrado. Quando Clara começou a insinuar que estava lutando financeiramente, aumentei minhas contribuições para o fundo universitário dele e comecei a comprar mantimentos para o apartamento deles. Quando ela mencionou que o cuidado infantil era caro, comecei a levá-lo uma noite por semana para que ela pudesse ter um tempo para adultos. Quando ele cresceu suas roupas mais rápido do que ela conseguia substituí-las, eu o levei para fazer compras e deixei que escolhesse novas roupas. Nada disso parecia sacrifício. Parecia o que a família fazia uns pelos outros. A primeira vez que percebi Clara me observando com uma expressão que eu não conseguia decifrar foi quando Michael tinha cerca de 18 meses. Eu estava sentada no chão da sala dela ajudando a construir uma torre com blocos enquanto ela dobrava roupas nas proximidades. Ele conseguiu empilhar 6 blocos antes que a torre desmoronasse. E quando caiu, ele aplaudiu e riu como se fosse a coisa mais incrível que já tinha acontecido. De novo, Amy. De novo, ele disse, empurrando os blocos em minha direção com suas mãozinhas gordinhas. Comecei a reconstruir a torre, fazendo expressões exageradas de concentração que o faziam rir. Pelo canto do olho, vi Clara parar de dobrar e apenas nos encarar por um longo momento. Quando olhei para cima, ela estava sorrindo, mas algo em seu sorriso parecia forçado. Tudo bem? Eu perguntei. Tudo bem, ela disse rapidamente, voltando para a roupa. Apenas cansada. Mas comecei a notar isso mais depois disso. A maneira como Clara observava quando Michael corria para mim em vez dela quando eu chegava. A maneira como seu sorriso se apertava quando ele chorava por Amy enquanto ela tentava confortá-lo. A maneira como ela interrompia nossos jogos ou sugeria que era hora de eu ir para casa justo quando Michael e eu estávamos nos divertindo mais. Eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Clara tinha sido nada além de grata pela minha participação na vida de Michael. Ela incentivou nosso vínculo desde o início. Ela precisava da minha ajuda e eu estava feliz em oferecê-la. Mas olhando para trás agora, me pergunto se foi aí que ela começou a planejar. Quando percebeu que meu amor por Michael poderia ser usado contra mim, que minha incapacidade de ter filhos me tornava vulnerável de uma maneira que ela poderia explorar. Talvez ela tenha começado a observar David também. Procurando fraquezas, oportunidades, maneiras de se posicionar como a vítima das circunstâncias em vez da arquiteta delas. Talvez ela tenha começado a construir a história que eventualmente contaria no funeral dele, aquela que a colocaria como mulher injustiçada e a mim como esposa, cega demais para ver a traição do marido. Ou talvez eu esteja dando a ela crédito demais por planejamento a longo prazo. Talvez Clara apenas viu uma oportunidade quando David morreu e a aproveitou da maneira como sempre aproveitou as oportunidades que se apresentavam. Talvez ela tenha olhado para mim, quebrada e de luto, e pensado que essa era a sua chance de finalmente vencer qualquer competição que estivesse acontecendo em sua cabeça desde que éramos adolescentes. De qualquer forma, ela usou Michael. Ela usou meu amor por ele, minha incapacidade de ter filhos, minha desesperança de acreditar que família poderia ser mais do que disfunção e decepção. Ela transformou o meu lugar mais vulnerável em sua arma de escolha. Estando naquele cemitério, ouvindo-a destruir meu casamento e a memória do meu marido, senti algo que nunca havia sentido antes em relação à minha irmã. Não raiva, não decepção, nem mesmo traição. Ódio.
Ódio puro e limpo por alguém que usaria uma criança como munição em qualquer jogo distorcido que ela estivesse jogando durante toda a nossa vida. Alguém que estaria em um funeral e mentiria sobre um homem morto para conseguir dinheiro que não havia ganho e não merecia. Mas por trás do ódio havia algo mais. Alívio. Porque finalmente, Clara havia exagerado em sua jogada. Finalmente, ela contou uma mentira que eu poderia provar ser impossível. Finalmente, eu poderia parar de fingir que ela era qualquer coisa além de exatamente quem sempre foi. A primeira ligação veio 3 horas após o funeral. Eu estava sentada na minha cozinha, ainda vestindo meu vestido preto, olhando para uma caçarola que alguém havia trazido e me perguntando como as pessoas esperavam que você comesse quando seu mundo havia desmoronado 2 vezes em um dia. Anne Slay. A voz de Clara soava hesitante, quase nervosa. Eu sei que hoje foi difícil. Eu sei que isso é difícil para você processar. Difícil para mim processar como se eu estivesse lutando com a compreensão básica em vez de tentar descobrir que tipo de pessoa anuncia uma reivindicação de paternidade em um funeral. O que você quer, Clara? Eu quero que lidemos com isso como adultos, como família. Eu não quero tornar isso mais difícil do que precisa ser. Eu quase ri. Ela já havia tornado isso o mais difícil possível ao escolher o local mais público e mais humilhante para seu anúncio. Todos naquele funeral estariam falando sobre isso por meses. A memória de David agora estava para sempre ligada a adultério e escândalo, e eu fui escalada como esposa obliviosa que havia sido traída por sua própria irmã. Como exatamente você quer lidar com isso? Eu perguntei. Bem, eu estava pensando que poderíamos resolver algo em particular, sem advogados ou tribunais ou qualquer coisa bagunçada assim. Eu não quero colocar Michael em uma grande batalha legal. Claro, Clara queria evitar processos legais porque processos legais exigiam provas. Eles exigiam documentação, evidências, fatos que podiam ser verificados ou refutados. A especialidade de Clara sempre foi a manipulação emocional, não evidências reais. Que tipo de acordo você está pensando? Talvez pudéssemos dividir o seguro de vida de David e a casa. Bem, Michael deveria herdar a casa do pai, não acha? Mas eu sei que você tem vivido lá, então talvez pudéssemos elaborar algum tipo de cronograma. Minha casa. Ela queria minha casa. A casa que David e eu compramos juntos, reformamos juntos, cheia de 8 anos de memórias e móveis que escolhemos, e paredes que pintamos e um jardim que plantamos. Ela queria tirá-la e dar a uma criança que nem era filho de David. Isso é generoso da sua parte, eu disse, mantendo minha voz firme. Dando-me um cronograma para sair da minha própria casa. Não é mais sua casa, Anne Slay. É a casa de Michael. David era o pai dele. A certeza na voz dela era quase impressionante. Ela tinha contado essa mentira tantas vezes nas 3 horas desde o funeral que começou a acreditar nela mesma. Esse sempre foi o dom de Clara, a capacidade de reescrever a realidade até que sua versão se tornasse mais real para ela do que o que realmente aconteceu. Vamos precisar fazer um teste de paternidade, eu disse. Isso não é necessário. Quer dizer, olhe para ele, Ansley. Ele se parece exatamente com David. Todo mundo sempre disse isso. Eles disseram? Eu tentei me lembrar de alguém comentando sobre a semelhança de Michael com David e não consegui. Michael era uma criança linda com cabelo escuro e olhos castanhos, mas muitas crianças também eram. Eu nunca tinha visto nenhuma semelhança particular com David, que era loiro e tinha olhos verdes. Se ele é filho de David, você não deve ter problema em provar isso, Clara suspirou. E eu podia praticamente ouvir ela mudando de tática. Tudo bem, se é isso que você precisa para me acreditar, mas eu não vou colocar Michael em um processo legal traumático só porque você não consegue aceitar a realidade. Que realidade é essa? Que seu marido teve um caso com sua irmã? Que ele me deixou grávida? Que ele tem mentido para você por mais de 2 anos? Cada palavra foi projetada para machucar. Para me fazer duvidar de tudo que eu achava que sabia sobre o meu casamento. E se eu não soubesse o que sabia, isso poderia ter funcionado. Clara era boa em encontrar pontos de pressão e aplicar força suficiente para fazer as pessoas questionarem a si mesmas. Quando supostamente esse caso aconteceu?
Começou quando eu estava grávida. Você estava tão ocupada com o trabalho, tão indisponível, e David estava solitário. Eu estava vulnerável lidando com o abandono pelo verdadeiro pai de Michael e David foi solidário. O cronograma era inteligente. Meu apoio durante a gravidez de Clara foi reformulado como uma oportunidade de David para a infidelidade. Meus compromissos de trabalho, que foram necessários para sustentar tanto meu lar quanto as despesas de Clara durante sua gravidez, foram reposicionados como negligência que justificava a traição. Então David te confortou ao te deixar grávida? Não foi planejado. Aconteceu. Essas coisas simplesmente acontecem, a Ninsley. Essas coisas acontecem. Como se adultério fosse um desastre natural. Algo que simplesmente ocorreu sem que ninguém tomasse decisões deliberadas. Como se David tivesse, de alguma forma, acidentalmente engravidado uma mulher que ele não poderia realmente engravidar. Entendi. E você tem escondido isso por 2 anos. Por quê? Eu queria te proteger. Pensei que talvez David contasse isso a você pessoalmente. Ou talvez fosse melhor se você nunca soubesse. Mas quando ele morreu, Michael merece saber quem foi seu pai. Ele merece sua herança. O martírio foi perfeito. Clara, a irmã nobre, sacrificando seu próprio conforto para me proteger de uma verdade dolorosa. Clara, a mãe dedicada, lutando pelos direitos de seu filho contra uma cunhada egoísta que queria manter tudo para si. Eu preciso pensar sobre isso, eu disse. Claro, leve todo o tempo que precisar, mas Ansley, espero que você se lembre que Michael é inocente em tudo isso. Ele é apenas um garotinho que perdeu seu pai hoje. Ela desligou antes que eu pudesse responder, me deixando sozinho com sua narrativa perfeitamente elaborada e meu entendimento perfeitamente claro de porque isso era impossível. A segunda ligação veio da minha mãe 1 hora depois. Querida, acabei de falar com Clara. Isso deve ser um choque para você. Minha mãe aparentemente decidiu que a versão dos eventos de Clara era factualmente precisa, o que não era surpreendente. Ao longo de nossas vidas, ela consistentemente escolheu acreditar na história de qualquer filha que exigisse um processamento emocional menos complicado de sua parte. É um choque. Eu concordei. Ela está tentando fazer a coisa certa para aquele garotinho. Espero que você consiga ver além de seus sentimentos feridos e apoiar seu sobrinho. Seu sobrinho, não a criança que pode ou não estar relacionada a nós, mas seu sobrinho. Clara já havia vencido essa batalha no Tribunal da Opinião Familiar. Tenho certeza de que Clara te contou sua versão dos eventos. Ansley, eu sei que isso é doloroso, mas a negação não mudará os fatos. Aquele menino precisa de sua família agora mais do que nunca. Fatos. Como se as acusações de Clara fossem uma verdade estabelecida em vez de alegações que não haviam sido verificadas. Como se a incapacidade de David de se defender o tornasse automaticamente culpado de tudo que lhe foi acusado. Pensei em contar à minha mãe a verdade, em explicar que David não poderia ter gerado filhos, muito menos Michael, em expor o histórico médico que tornava a história de Clara não apenas improvável, mas impossível. Mas algo me impediu. Talvez fosse a certeza de que minha mãe não acreditaria em mim. Talvez fosse o conhecimento de que Clara encontraria uma maneira de reformular até mesmo as evidências médicas como parte de alguma elaborada encobertura. Talvez fosse apenas o cansaço de um dia que já exigiu mais força do que eu sabia que tinha. Ou talvez fosse estratégia. Clara tinha escolhido fazer dessa uma batalha pública para anunciar suas reivindicações diante de uma audiência que espalharia a história por toda a nossa comunidade. Se eu fosse lutar de volta, precisava fazer isso da maneira certa. Precisava garantir que, quando a verdade viesse à tona, fosse tão pública e definitiva quanto suas mentiras tinham sido. Eu te ligo mais tarde, mãe. Preciso de um tempo para processar tudo. Claro, querida, mas lembre-se, família é família. Quaisquer que sejam os erros que David cometeu, aquele garotinho ainda faz parte da nossa família. Depois que ela desligou, fiquei na minha cozinha por mais 1 hora pensando na ligação de Clara e nas suposições da minha mãe e na maneira como ambas decidiram que a interpretação mais generosa dos eventos era que meu marido falecido me havia traído com minha irmã. Deveria ter doído mais.
A acusação de adultério, a suposição de que eu estava tão alheia a ponto de não notar um caso acontecendo sob meu nariz, a sugestão de que Davi estava tão infeliz em nosso casamento que buscou conforto em outro lugar. Mas não doeu porque não era verdade. E pela primeira vez em meu relacionamento com Clara, eu tinha algo que ela não tinha. Prova de que ela estava mentindo. Fui para o escritório de David e abri o armário onde guardávamos nossos documentos importantes. Registros médicos, apólices de seguro, declarações de impostos, o detrito de uma vida compartilhada que continua gerando papelada, mesmo depois que uma metade do casal se foi. No fundo do arquivo médico, encontrei o que estava procurando. Os registros cirúrgicos de David quando ele tinha 7 anos. As consultas de acompanhamento que continuaram até sua adolescência. Os relatórios do especialista em fertilidade de 3 anos atrás confirmando o que David já sabia. Impossível. Medicamente impossível para David ter gerado qualquer filho. Fiz cópias de tudo e coloquei os originais de volta no armário. Então liguei para James Morrison, o advogado que cuidou de nossos testamentos e planejamento patrimonial. Era fora do horário comercial, mas ele me dera seu número pessoal quando David morreu, dizendo para ligar se precisasse de algo. James é Henley Richardson. Desculpe ligar tão tarde, mas tenho uma situação que não pode esperar. Claro. Como posso te ajudar? Eu contei tudo a ele. O anúncio declara no funeral, sua ligação, suas exigências sobre os bens de David, a impossibilidade médica de suas reivindicações. James ouviu sem interromper, ocasionalmente fazendo anotações que eu podia ouvir pelo telefone. Isso é claramente uma tentativa de fraude, ele disse quando terminei. A questão é se ela realmente acredita no que está dizendo ou se sabe que está mentindo. Isso importa para o caso legal? Provavelmente não, mas pode importar para como lidamos com isso estrategicamente. Se ela realmente acredita que Michael é filho de David, ela estará mais propensa a seguir em frente com a ação legal. Se ela sabe que está mentindo, pode recuar quando perceber que você está preparada para lutar. Eu quero lutar de qualquer maneira. Bom, porque com base no que você me disse, isso deve ser bastante simples de resolver. Testes de paternidade não mentem e registros médicos não mentem. Sua irmã escolheu a pessoa errada para atacar com esse tipo de golpe. Pela primeira vez desde o funeral de David, eu sorri. Não porque estava feliz. Eu ainda estava de luto pelo meu marido e atordoada pela traição da minha irmã, mas porque finalmente vi um caminho a seguir que não exigia que eu me defendesse contra acusações que eu sabia serem falsas. Clara sempre venceu nossas batalhas porque lutava sujo enquanto eu tentava ser justa. Ela mentia enquanto eu dizia a verdade. Ela se fazia de vítima enquanto eu aceitava responsabilidades que não merecia. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ela contou uma mentira que poderia ser desmentida com evidências científicas. Desta vez, a verdade estava do meu lado de uma maneira que não poderia ser manipulada, reinterpretada ou explicada. Desta vez, eu ia ganhar. O advogado de Clara era exatamente o que eu esperava. Terno caro, sorriso ensaiado e o tipo de confiança que vem de representar pessoas que geralmente conseguem o que querem através da intimidação em vez de fatos. Nos encontramos no escritório de James 2 semanas após o funeral. Clara sentou-se ao lado de seu advogado, parecendo apropriadamente sombria, ocasionalmente enxugando os olhos com lenços que trouxera especificamente para a performance. Eu me sentei em frente a eles com James, uma pilha de registros médicos e o tipo de calma que vem de saber que você está segurando todas as cartas. Minha cliente solicitou esta reunião na esperança de alcançar uma resolução amigável, começou o advogado de Clara. A Sra. Richardson tem reivindicações legítimas à herança de seu filho e acreditamos que é do interesse de todos tratar deste assunto de forma privada. Sra. Richardson. Clara estava usando o seu sobrenome de solteira novamente, provavelmente para se distanciar de qualquer associação com David que pudesse complicar sua narrativa de vítima. Inteligente, mas não inteligente o suficiente. O que exatamente a Sra. Richardson está reivindicando? James perguntou. Que o falecido David Thompson é o pai biológico de seu filho de 2 anos, Michael. Ela tem documentação mostrando que tiveram um relacionamento íntimo durante o período relevante. Eu quase ri.
Documentação de um relacionamento íntimo. Que tipo de documentação poderia existir para um caso que nunca aconteceu? Cartas de amor que David não escreveu. Recibos de hotel de encontros que não ocorreram. Fotos de encontros românticos que existiam apenas na imaginação de Clara. Que documentação? James limpa a garganta perguntou. O advogado de Clara deslizou uma pasta pela mesa. Dentro havia mensagens de texto impressas, fotos e o que parecia ser uma nota manuscrita. Eu reconheci a caligrafia de David imediatamente, mas as palavras eram desconhecidas. Obrigada por entender. A noite passada significou tudo para mim. A mensagem estava datada de 6 meses antes do nascimento de Michael. Abaixo dela havia capturas de tela de mensagens de texto mostrando conversas entre David e Clara que eu nunca tinha visto antes. Já estou com saudades. Mal posso esperar para te ver novamente. Você me faz sentir viva de uma maneira que eu havia esquecido que era possível. Eu sei que isso é complicado, mas o que temos é real. Meu coração começou a acelerar, apesar da minha certeza de que essas mensagens eram fabricadas. Elas pareciam reais. Soavam como a voz de David, mencionando detalhes específicos que as tornavam autênticas. Por um momento, me perguntei se eu estava errada. Se de alguma forma, mas não, David não poderia ter filhos. Isso era um fato médico, não uma opinião ou interpretação. O que quer que Clara tenha feito para criar essa evidência, isso não mudava a biologia. James estava examinando os documentos com o olhar treinado de alguém que já viu muitas evidências fabricadas. Isto é interessante, ele disse cuidadosamente. Claro, precisaremos verificar a autenticidade. Eles são autênticos, disse o advogado de Clara firmemente. Miss também preparou uma declaração escrita detalhando o relacionamento, incluindo datas e locais específicos. Clara se inclinou para frente, sua voz suave e emocional. Eu sei que isso é doloroso para Ansley. Eu nunca quis que isso saísse dessa forma, mas Michael merece conhecer seu pai e ele merece sua herança. David teria querido isso. A manipulação foi impecável. Clara se posicionando como a relutante contadora da verdade, forçada a revelar segredos dolorosos em nome de uma criança inocente. Eu interpretando a viúva egoísta tentando negar a um garotinho seu direito de nascimento. David transformado de marido fiel em pai traidor que morreu antes que pudesse consertar as coisas. Senhora Thompson. O advogado de Clara se dirigiu a mim diretamente. Minha cliente está disposta a ser razoável sobre isso. Ela não quer levar tudo, apenas o que é justo para Michael. Talvez pudéssemos arranjar uma divisão de bens que reflita as necessidades da criança, permitindo que você mantenha alguma segurança. Que generosidade! Clara estava disposta a levar apenas parte de tudo que David e eu construímos juntos, me deixando com restos da minha própria vida como um gesto de bondade fraternal. O que a senhora Richardson consideraria justo? James perguntou. 50% dos proventos do seguro de vida. A casa, já que Michael deve crescer na casa do pai. Os efeitos pessoais de David por valor sentimental e apoio contínuo para a educação e as necessidades de saúde de Michael. Tudo. Ela queria tudo. Apenas formulada em termos que pareciam um compromisso razoável. A casa que reformamos juntos. O seguro de vida destinado a me apoiar após a morte de David. Até os pertences pessoais de David que não tinham valor para ninguém, exceto para mim. Isso parece bastante, disse James de maneira suave. Michael é o único filho de David, respondeu o advogado de Clara. Na ausência de um testamento especificando o contrário, ele teria direito a herdar tudo de qualquer forma. Mas David tinha um testamento muito claro e muito legal que deixava tudo para mim. A formulação do advogado sugeria que ele não sabia sobre o testamento ou que esperava que nós não soubéssemos. Na verdade, disse James, alcançando sua própria pasta. O Sr. Thompson tinha um testamento. Muito abrangente, muito claro. Tudo vai para sua esposa. O advogado de Clara parecia genuinamente surpreso. Não estávamos cientes de um testamento.
Claro, se houver crianças envolvidas, testamentos podem ser contestados. Podem ser, James concordou. Mas primeiro, precisaríamos estabelecer a paternidade. Presumo que seu cliente esteja preparado para se submeter a testes de DNA. Pela primeira vez desde o início da reunião, Clara parecia desconfortável. Não acho que isso seja necessário. A semelhança é óbvia e temos documentação do relacionamento. Documentação pode ser forjada, eu disse em voz baixa. Era a primeira vez que eu falava desde o início da reunião e ambos os advogados me olharam com interesse. Testes de DNA não mentem. Os olhos de Clara brilharam com algo que poderia ter sido raiva ou medo. Não posso acreditar que você faria isso com Michael. Ele é apenas um bebê, Ansley. Seu sobrinho. Se ele é meu sobrinho, o teste provará isso. Algumas coisas são mais importantes do que a prova legal. Como a família. Como fazer o que é certo para uma criança que não pediu para nascer nessa situação. A manipulação emocional era tão transparente que era quase insultante. Clara apelando para a lealdade familiar depois de afirmar que meu marido me traiu. Clara exigindo que eu considerasse o bem-estar de Michael após anunciar sua paternidade em um funeral na frente de 50 pessoas. Clara me pedindo para fazer o que é certo enquanto exigia metade de tudo que eu possuía com base em mentiras. Acho que o teste de DNA é o próximo passo mais razoável, James disse diplomaticamente. Isso resolverá quaisquer dúvidas sobre a paternidade de forma definitiva. O advogado de Clara sussurrou algo para ela e ela acenou com a cabeça relutantemente. Tudo bem, mas quer que seja feito através do sistema judicial com a supervisão adequada. Não quer que haja dúvidas sobre os resultados. Absolutamente, James concordou. Testes ordenados pelo tribunal são o padrão ouro. Depois que eles saíram, James e eu nos sentamos em seu escritório revisando os documentos que Clara havia fornecido. As mensagens de texto pareciam convincentes, mas James apontou várias inconsistências nos metadados. A nota manuscrita era mais difícil de avaliar, mas ele conhecia especialistas que poderiam analisar a caligrafia e o papel mesmo que tudo seja autêntico, ele disse. Isso não prova a paternidade. Apenas provaria que seu marido teve algum tipo de relacionamento com sua irmã. Ele não teve, eu disse firmemente. Seja o que for esses documentos, não são reais. Eu acredito em você. Mas mesmo que fossem reais, temos algo melhor do que testemunhas de caráter ou depoimentos emocionais. Temos prova médica de que seu marido não poderia ter gerado filhos. Eu lhe entreguei as cópias dos registros médicos de David. Ele leu-os cuidadosamente, sua expressão se tornando mais confiante a cada página. Isso é à prova de balas, ele disse finalmente. Esterilização cirúrgica aos 7 anos devido a complicações médicas. Múltiplas consultas de acompanhamento confirmando a esterilidade completa. Consultas com especialistas em fertilidade durante seu casamento confirmando a mesma coisa. Sua irmã escolheu o homem errado para acusar falsamente. O que acontece a seguir? Entramos com um pedido de teste de paternidade ordenado pelo tribunal. Dada a evidência médica, espero que o juiz acelere este caso. Sua irmã ou retirará suas reivindicações quando perceber que não pode vencer, ou seguirá em frente e enfrentará as consequências de tentar fraudar. Que consequências? Apresentar reivindicações falsas, perjúrio se mentir sob juramento, potencialmente fraude se ela tiver aceitado qualquer dinheiro com base nessas alegações. Sua irmã se colocou em uma posição legal muito vulnerável. Pela primeira vez desde a morte de David, sentia algo que se aproximava da paz, não da felicidade. Eu ainda estava de luto pelo meu marido e processando a traição da minha irmã, mas a calma certeza que vem de saber que a verdade eventualmente prevalecerá. Clara sempre ganhou nossas batalhas porque estava disposta a lutar sujo enquanto eu insistia em lutar de forma justa. Ela estava disposta a mentir enquanto eu dizia a verdade. Ela estava disposta a manipular emoções enquanto eu apelava à razão. Mas desta vez, a razão ia vencer. A ciência ia vencer. A evidência médica ia vencer.
E Clara ia aprender que algumas mentiras são grandes demais para sustentar, não importa quão boa você seja em contá-las. Clara não recuou após nossa reunião com os advogados. Se alguma coisa, ela dobrou a aposta como alguém que apostou tudo em uma mão perdedora, mas estava orgulhosa demais para desistir. As ligações começaram na manhã seguinte. Primeiro minha tia Margaret, depois a prima Susan, depois pessoas com quem não falava há anos, mas que de alguma forma ouviram todos os detalhes do meu drama familiar. Qualquer coisa, acabei de ouvir sobre a situação, disse a tia Margaret, sua voz transbordando do tipo de falsa simpatia reservada para escândalos familiares. Eu sei que isso deve ser tão difícil para você. Descobrir sobre as indiscrições de David. Indiscrições. Como se adultério fosse um pequeno erro social, algo embaraçoso, mas perdoável. Como se gerar um filho secreto fosse o equivalente a esquecer o aniversário de alguém. Estou-me virando, eu disse. Bem, espero que você pense naquele pobre garotinho. Ele não pediu para nascer nessa bagunça e não deveria sofrer por causa de problemas de adultos. Problemas de adultos. Como se minha recusa em entregar minha casa e seguro de vida para minha irmã fosse teimosia mesquinha em vez de uma resposta razoável a mentiras óbvias. Michael está bem cuidado, respondi. Mas ele realmente está? Clara está lutando financeiramente e você sabe que David gostaria que seu filho fosse bem provido. Todos se tornaram especialistas no que David teria querido, apesar do fato de que David havia deixado um testamento legal claro que expressava exatamente o que ele queria. Mas aparentemente desejos imaginários superavam a documentação real no Tribunal da Opinião Familiar. As conversas seguiram o mesmo padrão. Expressões de simpatia pela minha situação, sugestões sutis de que eu estava sendo irracional e implicações cada vez menos sutis de que eu era uma mulher egoísta negando a um inocente seu direito de nascimento. Clara estava conduzindo uma campanha magistral, posicionando-se como a relutante contadora da verdade que só queria o melhor para Michael. Ela aprendeu a enquadrar cada conversa em termos do bem-estar da criança, em vez de suas próprias necessidades financeiras. Não quero nada para mim, disse a quem quisesse ouvir. Isso é sobre Michael saber quem era seu pai e ter a segurança que David teria proporcionado. O gênio disso era que argumentar contra Clara significava argumentar contra os interesses de uma criança de 2 anos. Qualquer um que questionasse sua história parecia estar punindo uma criança inocente por erros de adultos. Minha mãe ligava a cada 2 dias com atualizações sobre o sentimento da família, que aparentemente estava pesadamente contra mim. As pessoas estão preocupadas com o seu estado mental, ela me disse na quinta-feira. Esse tipo de negação não é saudável, querida. Talvez você devesse conversar com alguém. Negação, a explicação padrão quando alguém se recusa a aceitar uma narrativa que não faz sentido. Eu não estava processando o luto de forma adequada. Não estava enfrentando a realidade. Não estava lidando com a verdade sobre o meu casamento de maneira madura. Estou vendo um terapeuta, eu disse. O que era verdade? Comecei a terapia depois que David morreu. Não porque eu estivesse em negação, mas porque perder seu marido e descobrir a verdadeira natureza de sua irmã no mesmo dia exigia apoio profissional. Bom, espero que eles possam te ajudar a lidar com isso. Clara se sente terrível sobre como tudo saiu. Ela nunca quis te machucar. Clara se sentia terrível. Pobre Clara. Sobrecarregada com segredos que nunca quis carregar. Forçada a revelar verdades dolorosas pelo bem de seu filho. Clara, a vítima. Clara, a mensageira relutante. Clara, a mãe dedicada apenas tentando fazer o que é certo por seu filho. Foi uma performance perfeita e nossa família estava absorvendo tudo isso. Na sexta-feira, Clara passou a exercer uma pressão mais direta. Ela apareceu no meu escritório durante o almoço, carregando Michael e parecendo apropriadamente atarefada. Aninsley, precisamos conversar, disse ela, acomodando-se na cadeira em frente à minha mesa sem ser convidada. Essas questões legais estão saindo do controle. Michael olhou ao redor do meu escritório com a curiosidade de olhos arregalados de uma criança em um novo ambiente. Apesar de tudo, vê-lo ainda fazia meu coração doer. O que quer que Clara estivesse fazendo, ele era inocente nisso.
Sobre o que você queria discutir? Quero resolver isso sem colocar Michael em um monte de procedimentos judiciais. Ele é muito jovem para entender o que está acontecendo, mas pode sentir a tensão. Não é justo para ele. Clara havia melhorado nisso ao longo dos anos, usando manipulação emocional que era mais difícil de contestar. Como eu poderia explicar que os procedimentos judiciais eram necessários sem parecer que me importava mais com questões legais do que com o bem-estar emocional de uma criança? Testes de paternidade são bastante rotineiros, eu disse. Não será traumático para ele, mas é desnecessário. Olhe para ele, a Ninsley. Ela levantou Michael para que eu pudesse ver seu rosto claramente. Olhe para os olhos dele, para o sorriso dele. Ele se parece exatamente com David. Ele se parecia? Estudei os traços de Michael, tentando ver o que Clara afirmava ser óbvio. Ele era uma criança linda, com cabelo escuro e olhos castanhos quentes, mas eu ainda não conseguia ver nenhuma semelhança com meu marido loiro de olhos verdes. Acho que você está vendo o que quer ver, eu disse suavemente. A expressão de Clara endureceu ligeiramente. Estou vendo o que todo mundo vê. Mamãe, papai, tia Margaret, todos comentam sobre como ele se parece com David. Você é a única que não consegue ver. Ou eu sou a única que conhecia David o suficiente para saber que essa história é impossível. Nada é impossível. A Ninsley, as pessoas têm casos. Maridos mentem para suas esposas. Isso acontece todos os dias. Ela estava certa sobre isso. Casos aconteciam. Maridos mentiam. Casamentos nem sempre eram o que pareciam do lado de fora. Na maioria dos casos, a história de Clara seria totalmente plausível, até provável. Mas não neste caso. Não com David. Não vou mudar de ideia sobre o teste de paternidade, eu disse. Clara suspirou, ajustando Michael em seu colo. Tudo bem, mas quando voltar, mostrando que David é o pai dele. Espero que você se lembre de que eu tentei lidar com isso discretamente. Tentei poupar a todos do constrangimento de uma batalha legal pública. A confiança em sua voz era quase impressionante. Ela parecia realmente acreditar que o teste de DNA apoiaria suas alegações, o que significava que ou ela era uma mentirosa melhor do que eu lhe dava crédito, ou ela realmente acreditava em sua própria história. Vamos ver o que o teste mostra, eu disse. Depois que ela saiu, sentei-me em meu escritório pensando sobre sua certeza, sua disposição de seguir em frente com a ação legal, sua aparente confiança de que a evidência científica vindicaria suas alegações. Por um momento, apenas um momento, eu me perguntei se poderia estar errada. Se, de alguma forma, os registros médicos estavam incompletos, ou os médicos tinham cometido erros, ou David tinha mentido para mim sobre algo que ele não poderia ter mentido. Mas não, eu tinha visto os registros cirúrgicos, as consultas de acompanhamento, os relatórios do especialista em fertilidade. Vários médicos ao longo de vários anos confirmaram a mesma coisa. David era estéril, completamente e permanentemente. Clara poderia acreditar em suas próprias mentiras, mas a biologia não se importava com crenças. A ciência não se importava com confiança. O teste de DNA revelaria a verdade. Independentemente de quem queria que algo fosse verdade, eu só precisava esperar que Clara descobrisse o que eu sempre soube. Que algumas mentiras são grandes demais para serem sustentadas, não importa quão convincentemente você as conte. Clara entrou com sua reclamação legal em uma manhã de segunda-feira e na tarde de segunda-feira toda a família já sabia sobre isso. Ela se certificou disso, ligando para todos para explicar que tinha sido forçada a tomar medidas legais porque eu estava sendo irredutível sobre a herança de Michael. A narrativa era perfeita. Clara, a mãe solteira lutadora, levada ao tribunal por uma cunhada egoísta que se recusava a reconhecer os direitos de um filho inocente. Eu, a viúva amarga, agarrando-me a bens que pertencem por direito ao filho do meu marido. Meu telefone começou a tocar imediatamente. Ansley, o que você está pensando? Meu pai exigiu, sua voz tensa de desaprovação. Isso vai despedaçar a família. Clara entrou com a ação legal, não eu. Porque você não deixou a ela outra escolha. A criança merece a herança do pai. Porque você está tornando isso tão difícil?
Era fascinante como todos aceitaram rapidamente a versão dos eventos de Clara como um fato estabelecido. O suposto caso de David não era uma alegação a ser investigada. Era simplesmente algo que tinha acontecido, algo que eu precisava aceitar e superar pelo bem da família. Não estou dificultando nada. Estou pedindo provas antes de entregar tudo. David e eu construímos juntos. Que mais prova você precisa? O menino existe. Aninsley. Ele é filho de David. A lógica circular era enlouquecedora. Michael existia. Portanto, ele era filho de David. Clara fez a alegação. Portanto, deve ser verdade. Eu estava pedindo evidências. Portanto, eu estava sendo irracional. Minha mãe adotou uma abordagem diferente quando ligou, focando na unidade familiar em vez de direitos legais. Isso está destruindo nossa família, ela disse, sua voz pesada de decepção. Clara está fora de si. Você está sendo teimoso e aquele pobre menino está no meio disso. O pobre menino ficará bem, independentemente do que um teste de paternidade mostre. Mas por que colocá-lo nisso? Por que colocar qualquer um de nós nisso? Você não pode apenas fazer a coisa certa? A coisa certa. Todos pareciam ter opiniões fortes sobre o que era a coisa certa. Mas ninguém parecia interessado em saber se as alegações de Clara eram realmente verdadeiras. Até quarta-feira, eu tinha ouvido de todos os parentes na nossa árvore genealógica. Primos que não ligavam há anos de repente tinham opiniões urgentes sobre minhas obrigações morais. Tias e tios que mal conheciam o nome de David estavam certos de que ele teria querido que eu apoiasse seu filho. A pressão era coordenada, implacável e eficaz. Se eu não soubesse o que sabia, poderia ter começado a duvidar de mim mesma. A certeza nas vozes de todos, a unanimidade de opinião, a mensagem consistente de que eu estava sendo egoísta e cruel. Era o tipo de pressão social que poderia fazer alguém questionar sua própria realidade. Mas eu sabia o que sabia. E o que eu sabia era que David não poderia ter gerado filhos, independentemente de quantas pessoas acreditassem no contrário. James me mantinha atualizada sobre os procedimentos legais, que estavam avançando mais rápido do que os casos típicos de tribunal de família. O juiz está tratando isso como uma questão de paternidade direta, ele me disse. Dada a herança do seu marido e a idade da criança, eles querem resolver isso rapidamente. O que isso significa para o cronograma? O teste de paternidade ordenado pelo tribunal deve acontecer nas próximas 2 semanas. Os resultados geralmente levam mais 1 ou 2 semanas depois disso. Devemos ter uma resposta definitiva dentro do mês. 1 mês. Mais 4 semanas de pressão familiar. Mais 4 semanas sendo tratada como a vilã do drama de Clara. Mais 4 semanas de pessoas assumindo que meu marido me traiu com minha irmã, mas também mais 4 semanas até que as mentiras de Clara fossem expostas de uma maneira que não pudesse ser discutida ou reinterpretada. Faltavam 4 semanas até que todos que me julgaram tivessem que confrontar o fato de que estavam errados. A parte mais difícil era manter a compostura quando pessoas que deveriam saber melhor tratavam as acusações de Clara como verdade estabelecida. Os próprios irmãos de David ligaram para expressar sua decepção com a minha forma de lidar com a situação. David não gostaria desse tipo de conflito familiar. Seu irmão mais velho, Mark, me disse que gostaria que todos se entendessem, que fizessem o que fosse melhor para seu filho. Seu filho. Até a família de David havia aceitado a narrativa de Clara sem questionar, transformando meu marido em um adúltero e pai em suas mentes, apesar de o conhecerem há 36 anos. David deixou um testamento. Lembrei a Mark que, se ele quisesse prover para qualquer criança além da nossa, teria incluído isso. Talvez ele não soubesse sobre o menino quando escreveu o testamento. Talvez Clara não tenha-lhe contado que estava grávida. Todos se tornaram especialistas em explicar as motivações e escolhas de David, mesmo que essas explicações exigissem que acreditassem que ele era alguém completamente diferente do homem que realmente conheceram. A pior ligação veio da mãe de David, cuja voz estava embargada de lágrimas quando falou. Eu só quero conhecer meu neto, disse ela. Eu quero segurá-lo e contar a ele sobre seu pai. Por que você está o mantendo longe de nós?
Eu não estou mantendo ninguém longe de ninguém. Clara é livre para manter relacionamentos com a família de David. Mas ela se sente desconfortável por causa de toda essa briga legal. Ela acha que a culpamos pelo caso. Nós a culpamos pelo caso. Não se houve um caso assumindo que suas alegações são verdadeiras, mas considerando como um dado que David havia sido infiel e que Clara era de alguma forma uma vítima secundária na situação. Senhora Thompson, David não podia ter filhos. Isso é um fato médico. Querida, eu sei que isso é difícil de aceitar, mas às vezes essas coisas acontecem. Os homens têm casos, e às vezes crianças resultam deles. Isso não significa que David não a amava. Até a própria mãe de David estava mais disposta a acreditar que seu filho havia traído a esposa do que considerar que Clara poderia estar mentindo. O peso dessa traição, não apenas as mentiras de Clara, mas a disposição da família em acreditar nelas, era quase esmagador. Na sexta-feira, percebi que estava completamente sozinha nessa batalha. Cada pessoa que deveria ter-me apoiado, que deveria me conhecer o suficiente para acreditar que eu não estava sendo irracional, escolheu o lado de Clara. Foi uma performance magistral da parte dela. Ela conseguiu se posicionar como a vítima enquanto me colocava como a vilã. E ela fez isso de forma tão habilidosa que até pessoas que me conheceram a vida inteira estavam convencidas de que eu estava agindo por despeito em vez de buscar a verdade. Mas estar sozinha nessa luta também esclareceu algo para mim. Eu não estava apenas defendendo a memória de David ou protegendo nossos bens. Eu estava defendendo o princípio de que a verdade importa, que alegações requerem evidências, que se a família não dá a alguém o direito de mentir sobre os mortos. E eu estava prestes a provar que, não importa quão convincente uma mentira possa ser, não importa quantas pessoas acreditem nela, não importa quanta pressão social a apoie, a biologia não mente. A verdade estava chegando, quer Clara e minha família estivessem prontos para isso ou não. A juíza Patrícia Morrison parecia exatamente alguém que estava resolvendo disputas familiares há 20 anos. Paciente, mas sem rodeios. Gentil, mas não impressionada por teatrais emocionais. Quando o advogado de Clara começou sua declaração de abertura com frases como circunstâncias trágicas e criança inocente, ela o interrompeu. Conselheiro, esta é uma audiência de paternidade, não uma batalha pela custódia. Você tem evidências de que o falecido é o pai desta criança? Sim, Sua Excelência. Temos documentação de um relacionamento íntimo. Testemunho de testemunhas. E o que eu preciso, a juíza Morrison interrompeu, é de evidências biológicas. Todo o resto é especulação. Eu gostei dela imediatamente. Depois de semanas sendo submetida à manipulação emocional de Clara e à pressão familiar, era revigorante sentar em uma sala onde os fatos importavam mais do que os sentimentos. Sua Excelência, James se levantou, dado que o suposto pai está falecido, solicitamos testes genéticos ordenados pelo tribunal usando amostras médicas arquivadas. O advogado de Clara parecia desconfortável. Sua Excelência, submeter uma criança de 2 anos a procedimentos de teste invasivos é procedimento padrão em casos de paternidade. A juíza terminou. Sr. Davidson, certamente você está familiarizado com os protocolos de testes genéticos. Claro, Sua Excelência, mas acreditamos que a documentação que fornecemos estabelece claramente, Sr. Davidson, a voz da juíza Morrison carregava o tipo de autoridade que encerrava discussões imediatamente. Neste tribunal, a paternidade é estabelecida por evidências de DNA, não por mensagens de texto ou fotografias. Você tem alguma objeção ao teste genético? O advogado de Clara sussurrou algo para Clara, que estava sentada rigidamente em sua cadeira, seu rosto pálido. De onde eu estava sentado, podia ver suas mãos tremendo levemente. Pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, Clara parecia genuinamente assustada. Sem objeção, Sua Excelência. Bom. Dada a condição de falecido do suposto pai, usaremos amostras médicas arquivadas para comparação. Senhora Thompson, a juíza se dirigiu a mim diretamente. Entendo que seu falecido marido teve procedimentos médicos que resultariam em amostras de tecido sendo armazenadas. Sim, Sua Excelência. Múltiplos procedimentos ao longo de vários anos. Sr. Morrison, ela se virou para James.
Por favor, coordene com o escritório do médico legista para localizar amostras apropriadas. Quero que isso seja resolvido rapidamente e de forma definitiva. A linguagem formal não conseguia disfarçar o que realmente estava acontecendo. Estávamos prestes a provar, usando o próprio DNA de David, que ele não poderia ter sido o pai da criança de Clara. As amostras médicas confirmariam que seus registros cirúrgicos já haviam estabelecido que minha irmã estava mentindo. Sua Excelência, o advogado de Clara, tentou mais uma vez. Minha cliente está preparada para aceitar um acordo generoso que evitaria o trauma de testes invasivos. Conselheiro, você está sugerindo que sua cliente preferiria um acordo a provar seu caso de forma definitiva? A pergunta pairou no ar como uma armadilha. O advogado de Clara havia essencialmente admitido que preferiria evitar o teste de DNA, o que fazia parecer que ele não estava confiante nas alegações de sua cliente. De forma alguma, meritíssimo. Acreditamos que vamos prosseguir com o teste. Estou ordenando a análise genética usando amostras de tecido arquivadas do falecido para determinar a paternidade da criança menor. Os resultados devem ser apresentados a este tribunal dentro de 14 dias. 14 dias. 2 semanas até que as mentiras de Clara fossem expostas de uma maneira que não poderia ser contestada, explicada ou reinterpretada como disfunção familiar. Após a audiência, James e eu caminhamos até seu carro enquanto Clara e seu advogado se reuniam em uma conversa intensa perto das escadas do tribunal. Eu podia ver Clara gesticulando freneticamente, sua fachada de vítima composta finalmente se quebrando sob pressão. Ela parecia nervosa, observou James. Ela deveria estar. Está prestes a ser exposta como uma fraude diante de um juiz. A questão é se ela realmente acredita em sua própria história. Se ela realmente pensa que David é o pai, ficará chocada com os resultados. Se ela sabe que está mentindo, pode tentar retirar o caso antes que o teste seja concluído. Pensei sobre o comportamento de Clara nas últimas semanas, sua confiança, sua disposição para envolver advogados e tribunais, sua aparente certeza de que o teste de DNA vindicaria suas alegações. Ela acredita nisso, eu disse. Clara sempre foi boa em se convencer de que sua versão dos eventos é a realidade. Ela provavelmente está genuinamente convencida de que David é o pai de Michael. Isso pode ser ainda pior para ela legalmente. Fraude requer intenção de enganar. Se ela realmente acredita em suas alegações, pode evitar acusações criminais, mas ainda será responsável pelos custos judiciais, honorários advocatícios e, potencialmente, danos civis por difamação. Dirigimos de volta ao escritório de James em um silêncio confortável. Pela primeira vez em semanas, senti algo que se aproximava da paz. Não felicidade. Eu ainda estava de luto por David e processando a magnitude da traição de Clara, mas a calma certeza que vem de saber que a verdade em breve será revelada. O escritório do médico legista foi eficiente. Em 3 dias, eles localizaram várias amostras de tecido dos diversos procedimentos de David ao longo dos anos. Exames de sangue de seus exames físicos anuais, amostras de tecido de uma cirurgia menor 2 anos antes, até mesmo material genético de um trabalho dental que ele havia feito 6 meses antes de sua morte. Qualquer uma dessas amostras seria suficiente para estabelecer a paternidade ou, neste caso, para descartá-la de forma definitiva. O médico legista compararia o DNA de Michael com o de David e produziria uma resposta científica que não poderia ser contestada, mal interpretada ou explicada. Enquanto aguardávamos os resultados do laboratório, a pressão familiar continuava, mas com menos intensidade. Talvez as pessoas sentissem que a situação estava além de sua capacidade de influenciá-la. Ou talvez eles estivessem começando a ter suas próprias dúvidas sobre a história de Clara. Minha mãe ligou na sexta-feira, sua voz menos certa do que nas conversas anteriores. Querida, estive pensando sobre tudo isso e quero que você saiba que, independentemente do que o teste mostrar, você ainda é minha filha. Foi a mais próxima que ela chegou de admitir que Clara poderia estar mentindo, embora ainda não conseguisse dizer isso diretamente. Depois de semanas sendo tratada como vilã da família, até esse pequeno reconhecimento parecia significativo. Obrigada, mãe. Eu só espero que Clara saiba o que está fazendo. Esse tipo de coisa, se ela estiver errada, pode destruir relacionamentos que não podem ser reparados.
Se ela estiver errada, seria a primeira vez que alguém na minha família consideraria a possibilidade de que as alegações de Clara poderiam não ser precisas. Sim, eu concordei que poderia. Mas esses relacionamentos já estavam destruídos, não estavam? Clara os destruiu no momento em que decidiu mentir sobre David em seu funeral. A família os danificou ainda mais ao escolher acreditar em suas mentiras sem questionar, ao me pressionar a aceitar alegações que eu sabia serem falsas, ao me tratar como a vilã no drama fabricado de Clara. O teste de DNA não repararia esses relacionamentos. Apenas deixaria claro para todos o que eu sempre soube, que Clara era exatamente quem sempre foi, e os membros da família que a habilitaram eram exatamente quem sempre foram também. Em mais 10 dias, teríamos prova científica do que os registros médicos de David já haviam estabelecido. As mentiras de Clara seriam expostas. Suas alegações seriam descartadas e todos que me julgaram teriam que confrontar o fato de que estavam errados. Eu estava pronta para esse confronto. Mais do que pronta. A espera era a parte mais difícil. 10 dias para resultados de laboratório que ou validariam tudo o que eu disse ou destruiriam tudo o que eu acreditava sobre o meu casamento. Mesmo sabendo o que aqueles resultados mostrariam, a incerteza era exaustiva. Clara, enquanto isso, parecia prosperar com a suspense. Ela havia retornado à sua persona confiante e martirizada, dizendo a quem quisesse ouvir que estava nervosa, mas esperançosa sobre os resultados do teste. Eu só quero que Michael saiba quem foi seu pai, ela disse à minha mãe alto o suficiente para que eu ouvisse durante um jantar em família que eu havia comparecido relutantemente. DNA não mente, certo? A ciência provará o que eu venho dizendo o tempo todo. A ironia era quase engraçada. Clara se posicionando como a campeã da verdade científica, confiante de que o teste de DNA apoiaria alegações que eu sabia serem biologicamente impossíveis. Ela até começou a fazer planos com base em sua vitória esperada. Fala sobre redecorar a casa de David para Michael, discussões sobre quais pertences de David deveriam ser guardados para quando Michael fosse mais velho, sugestões sobre como o fundo universitário dele deveria ser gerenciado. David gostaria que Michael fosse para sua alma mater, ela disse à mãe de David durante uma de suas ligações cada vez mais frequentes. Eu estava pensando que deveríamos começar a economizar especificamente para isso. A mãe de David, que tinha sido fria comigo desde que as alegações de Clara começaram, estava-se aquecendo à ideia de ter um neto para mimar. Ela já havia comprado roupas e brinquedos novos para Michael e estava falando sobre montar um quarto de bebê em sua casa para as visitas. A família toda estava construindo suas vidas em torno das mentiras de Clara, fazendo investimentos emocionais em um relacionamento que não existia e planejando um futuro baseado em alegações que logo seriam desmentidas. Assistir a isso era como ver pessoas construindo castelos de areia bem antes da maré alta. Tentei sentir pena deles. Eles ficariam desapontados e envergonhados quando a verdade viesse à tona. Mas, depois de semanas sendo tratada como problema, com o meu caráter questionado e minhas motivações duvidadas, eu sentia principalmente uma satisfação sombria ao perceber que eles estavam prestes a aprender o quão errados estavam. James ligou na quinta-feira com uma atualização do laboratório. Os resultados devem estar prontos amanhã, ele disse. Você está preparada para isso? Estou preparada desde o dia em que Clara fez sua acusação. E se, de alguma forma, os resultados não forem o que você espera, eu apreciei que ele estava sendo minucioso, se preparando para todas as possibilidades. Mesmo sabendo que ambos sabíamos o que o teste de DNA mostraria, eles serão o que eu espero. David não podia ter filhos, James. Isso não é opinião ou pensamento wishful. É um fato médico. Eu acredito em você. Só quero ter certeza de que você está pronta para o que vier a seguir. Ganhar ou perder, isso vai mudar permanentemente seus relacionamentos familiares. Ele estava certo sobre isso. Se o teste provasse que eu estava certa ou que Clara estava certa, havíamos cruzado linhas que não podiam ser desfeitas. Clara havia acusado publicamente meu falecido marido de adultério. A família havia escolhido o lado dela em vez do meu sem esperar por evidências. Eu estava disposta a submeter uma criança de 2 anos a um teste de DNA em vez de aceitar alegações que eu sabia serem falsas. Esses não eram os tipos de conflitos dos quais as famílias se recuperam facilmente.
Alguém iria ficar devastado com esses resultados e outra pessoa seria justificada de uma maneira que parecia mais uma vitória pírrica do que uma celebração. Na manhã de sexta-feira, acordei com a estranha sensação de antecipação. Não exatamente empolgação, mas o tipo de energia focada que vem de saber que uma longa provação está quase no fim. Hoje, finalmente teria a prova oficial do que sempre soube. Clara aparentemente sentia a mesma antecipação. Ela ligou para o escritório de James 2 vezes antes das 9 horas da manhã, perguntando se os resultados já estavam prontos. De acordo com sua secretária, ela parecia animada em vez de nervosa. Às 11h30, James ligou. Os resultados chegaram. Você pode vir ao meu escritório? Apenas me diga. Eu prefiro discutir isso pessoalmente. Você pode estar aqui em 1 hora? Seu tom era profissional, mas cauteloso, o que me fez questionar se havia algo inesperado no relatório. Por um momento, apenas um momento. Senti um flutuar de dúvida. E se eu estivesse errada? E se de alguma forma, mas não? Eu tinha visto os registros médicos de David, conversado com seus médicos, vivido anos de tratamentos de fertilidade e de seções. Não havia cenário em que David pudesse ser o pai de Michael. James provavelmente estava apenas sendo cauteloso, garantindo que discutíssemos as implicações dos resultados antes que a notícia se espalhasse. Isso iria criar um pesadelo legal e familiar para Clara, e James queria ter certeza de que lidássemos com isso adequadamente. Cheguei ao escritório dele e o encontrei sentado à sua mesa com uma pasta grossa e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Os resultados do DNA, ele disse sem rodeios, confirmam o que esperávamos. David Thompson não é e não poderia ser o pai biológico de Michael Richardson. Mesmo sabendo que isso estava por vir, ouvir isso declarado de forma tão definitiva foi um alívio tão intenso que quase se tornou físico. A verdade oficial, científica, incontestável. O relatório do laboratório é muito claro, James continuou, abrindo a pasta. Nenhuma relação genética de forma alguma. A criança não poderia ser filho do Sr. Thompson sob quaisquer circunstâncias. O que acontece agora? Agora voltamos ao tribunal. A reclamação de paternidade de Clara é rejeitada. Seu pedido de direitos de herança é negado. E dependendo de como ela quiser lidar com isso, ela pode enfrentar acusações de fraude, perjúrio e difamação. Eu realmente não tinha pensado nas implicações criminais do que Clara havia feito. Ela não apenas mentiu sobre David. Ela mentiu sob juramento, apresentou documentos legais falsos e tentou reivindicar bens com base em relacionamentos fabricados. Ela será presa? Isso depende de o escritório do promotor querer prosseguir com as acusações e se Clara continuar a manter suas alegações mesmo após ser apresentada evidências contraditórias. Se ela admitir que estava errada e se retirar graciosamente, eles podem deixar passar. Se ela insistir ou tentar alegar que os testes estavam errados de alguma forma, eu conhecia Clara o suficiente para saber que ela não se retiraria graciosamente. Ela manteve sua inocência diante de evidências contraditórias óbvias durante toda a sua vida. Resultados de DNA não a tornariam capaz de admitir que estava errada. Quando voltamos ao tribunal, o juiz Morrison agendou uma audiência para segunda-feira de manhã para revisar os resultados. Clara foi notificada, então ela sabe que os testes estão completos. Vai ser interessante ver como ela responde. Interessante era uma palavra para isso. Clara estava prestes a descobrir que suas previsões confiantes sobre a evidência do DNA estavam completamente erradas, que a prova científica que ela alegou que a vindicaria, em vez disso, a expôs como uma mentirosa e que todos que acreditaram em sua história estavam prestes a aprender a verdade sobre o que ela havia feito. Depois de 34 anos assistindo Clara manipular situações a seu favor, eu finalmente iria ver ela enfrentar consequências das quais não poderia se livrar com palavras. Segunda-feira não poderia chegar rápido o suficiente. Segunda-feira de manhã chegou cinza e fria, o tipo de clima que combina com seu humor quando você está prestes a ver as mentiras de alguém finalmente alcançá-las. Vesti-me com cuidado, profissional, mas não festivo. Confiante, mas não arrogante. Esta não era uma vitória que eu planejava ostentar.
Clara já estava no tribunal quando James e eu chegamos, sentada no corredor com seu advogado e parecendo alguém que passou o fim de semana reconsiderando suas escolhas de vida. A persona de vítima confiante que ela manteve por semanas havia desaparecido. Ela parecia pálida, ansiosa e, pela primeira vez desde que todo esse pesadelo começou, genuinamente assustada. Quando ela me viu, nossos olhares se cruzaram por apenas um momento. Eu esperava ver raiva ali, ou desafio, ou pelo menos a determinação teimosa que sempre a definiu. Em vez disso, vi algo que nunca tinha visto em Clara antes. Derrota completa. Ela sabia de alguma forma, apesar de semanas de aparente confiança em suas alegações, que os resultados do DNA destruíram sua história. Senhora Thompson, a juíza Morrison nos chamou à ordem com sua habitual eficiência. Revisei os resultados dos testes genéticos apresentados pelo escritório do médico legista. Sr. Davidson, seu cliente recebeu cópias desses resultados? O advogado de Clara parecia ter envelhecido 5 anos durante o fim de semana. Sim, Sua Excelência. Recebemos na sexta-feira à noite. E seu cliente deseja manter sua reivindicação de paternidade à luz dessa evidência? O silêncio se estendeu por aquilo que pareceu minutos, mas provavelmente foram apenas segundos. Clara sentou-se imóvel, olhando para suas mãos cruzadas em seu colo enquanto seu advogado se mexia desconfortavelmente ao seu lado. Sr. Davidson, Sua Excelência, meu cliente. Meu cliente gostaria de retirar sua reivindicação. Com base em quais fundamentos? Mais silêncio. Finalmente, o advogado de Clara falou em uma voz mal acima de um sussurro. O teste genético exclui conclusivamente a paternidade, Sua Excelência. Não há relação biológica entre o falecido e o filho do meu cliente. A juíza Morrison olhou diretamente para Clara. Senhorita Richardson, você entende que ao retirar sua reivindicação, está reconhecendo que suas declarações anteriores a este tribunal eram imprecisas? Clara levantou a cabeça pela primeira vez desde que entramos na sala de audiência. Quando ela falou, sua voz estava tão baixa que a juíza teve que pedir que ela repetisse. Sim, Sua Excelência, eu estava errada. Errada. Uma palavra tão pequena para uma destruição tão massiva. Errada sobre David ser o pai de Michael. Errada sobre ter evidências para apoiar suas alegações. Errada sobre ser capaz de convencer um tribunal de que suas mentiras eram verdades. Mas a juíza Morrison não havia terminado. Senhora Richardson, este tribunal leva reivindicações falsas muito a sério. Você apresentou documentos legais afirmando fatos que não conseguiu substanciar. Você fez declarações sob juramento que foram provadas falsas por evidências científicas. Você pode explicar como isso aconteceu? Clara finalmente olhou para cima e eu pude ver lágrimas escorrendo por seu rosto. Verdadeiras lágrimas desta vez, não as exibições emocionais calculadas que ela usou ao longo desse processo. Eu me convenci de que era verdade. Eu queria tanto que fosse verdade que acreditei que era verdade. Queria o que fosse verdade? Que Michael tinha um pai. Que David sua voz quebrou. Que alguém cuidaria de nós. E lá estava. A verdade por trás de todas as mentiras, manipulações e manobras legais. Clara não estava tentando destruir meu casamento ou roubar minha herança por malícia. Ela estava desesperada financeiramente e emocionalmente e havia-se convencido de que David poderia resolver seus problemas se apenas pudesse provar que ele era o pai de Michael. Era patético e triste e completamente condizente com o caráter da minha irmã, que passou toda a sua vida procurando alguém para resolver seus problemas em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. A expressão da juíza Morrison suavizou-se ligeiramente, mas sua voz permaneceu firme. Senhora Richardson, entendo que a paternidade solteira é desafiadora, mas fabricar reivindicações de paternidade não é uma solução aceitável para dificuldades financeiras. Você entende as sérias consequências legais do que fez? Sim, meritíssima. Você apresentou documentos legais falsos. Você fez declarações sob juramento que eram factualmente incorretas. Você causou danos emocionais e financeiros significativos à Sra. Thompson durante seu período de luto. Estes são assuntos sérios.
Clara estava chorando abertamente agora, não tentando mais manter nenhuma aparência de dignidade ou controle. Sinto muito. Sinto muito. Eu nunca quis, eu só queria o que você queria, a juíza Morrison interrompeu. Era reivindicar bens que não eram seus com base em relacionamentos que não existiam. O tribunal encaminhará este assunto ao escritório do promotor para revisão de possíveis acusações criminais. Acusações criminais. Embora James tivesse-me avisado que isso poderia acontecer, ouvir isso declarado em tribunal aberto foi sóbrio. Clara não apenas perderia sua falsa reivindicação. Ela enfrentaria a possibilidade de pena de prisão pelo que fizera. Além disso, a juíza continuou: Sra. Thompson, você pode querer consultar seu advogado sobre recursos civis para a difamação e o sofrimento emocional que você sofreu. James se inclinou e sussurrou: ela está sugerindo que você pode processar Clara por danos. Processar minha irmã. A ideia nunca me ocorreu, mas suponho que fizesse sentido. Clara havia acusado publicamente meu falecido marido de adultério, convenceu toda a nossa família de que eu estava sendo irracional por questionar suas reivindicações e me submeteu a semanas de processos legais para me defender contra mentiras que ela sabia serem falsas. Meritíssima, eu me vi de pé. Eu me levantei, embora não tivesse planejado falar. Posso me dirigir ao tribunal? Você pode. Olhei para Clara, ainda chorando em sua cadeira, e senti algo que não esperava. Não satisfação ou vindicação, mas uma espécie de tristeza exausta por ambas. Ela destruiu nosso relacionamento, danificou a memória de David e despedaçou nossa família. E para quê? Uma fantasia desesperada de que alguém resolveria seus problemas. Meritíssima, eu não quero buscar danos civis. Eu só quero que isso acabe. A juíza Morrison me estudou por um momento. Você tem certeza, Sra. Thompson, que sofreu danos significativos como resultado das senhoras ações de Richardson? Estou certo de que Clara enfrentará as consequências que o promotor decidir serem apropriadas, mas não preciso de mais nada dela. Porque o que Clara poderia me dar que reparasse o dano que ela causou? Dinheiro não restauraria a reputação de David nem reconstruiria os relacionamentos familiares que haviam sido destruídos por suas mentiras. Um julgamento civil não desfaria semanas sendo tratado como um vilão por pessoas que deveriam saber melhor. A única coisa que eu queria era a verdade. E agora eu a tinha. Verdade oficialmente documentada em tribunal, cientificamente verificada, que Clara mentiu sobre tudo. Muito bem. A reivindicação de paternidade da senhorita Richardson é rejeitada. Todos os pedidos de herança ou distribuição de bens são negados. Este assunto está encerrado no que diz respeito a este tribunal. O martelo do juiz Morrison desceu com um som de definitividade que parecia ecoar pelo tribunal. Acabou. Finalmente, completamente acabado. Clara e seu advogado saíram imediatamente, sem fazer contato visual com ninguém. James limpa a garganta e eu juntamos nossos papéis e saímos do tribunal para a luz cinza da manhã. Como você se sente? Ele perguntou. Considerei a pergunta cuidadosamente. Como eu me sentia? Não triunfante, exatamente. Não feliz. Mas pela primeira vez em semanas, senti que poderia respirar novamente. Livre, eu disse finalmente. Sinto-me livre. Livre das mentiras de Clara. Livre da pressão familiar para aceitar reivindicações que eu sabia serem falsas. Livre de ter que defender a memória de David contra acusações que nunca foram verdadeiras. A verdade finalmente alcançou minha irmã e era exatamente o que eu sabia que seria o tempo todo. 3 dias após a audiência no tribunal, eu estava reorganizando o escritório de David quando encontrei a carta que ele havia escrito para mim, selada em um envelope com o meu nome, escondida na gaveta de sua mesa atrás de algumas declarações de impostos antigas. Minha querida Ansley começou na caligrafia familiar de David. Se você está lendo isso, algo aconteceu comigo e você precisou acessar nossos documentos privados. Espero que seja muitos anos a partir de agora e que as informações médicas que mantivemos em privado tenham permanecido apenas isso, privadas. Mas se alguém tentou usar minha morte para te machucar, espero que esses registros te ajudem a se defender.
Eu sei o quão leal você é à família, o quanto você quer acreditar no melhor sobre as pessoas que ama, mas você merece ser protegida daqueles que se aproveitariam desse lindo coração que você tem. Não deixe ninguém fazer você duvidar do que sabemos ser verdade. Eu te amo além das palavras, além do tempo. O que quer que aconteça, saiba disso, David. Sentei-me em sua cadeira e chorei pela primeira vez desde seu funeral. Não pela união que Clara tentou destruir com suas mentiras, mas pelo marido que me conhecia bem o suficiente para se preparar para a possibilidade de que alguém pudesse usar sua morte contra mim. David havia entendido que minha lealdade à família poderia ser armada, que meu desejo de acreditar no melhor sobre as pessoas me tornava vulnerável à manipulação. Ele havia-me deixado as ferramentas para me proteger, enquanto também me lembrava de que aquelas mesmas qualidades, lealdade, fé nas pessoas, disposição para amar apesar da decepção, eram forças, não fraquezas. O telefone tocou enquanto eu lia sua carta pela terceira vez. Annie Slay. Era minha mãe. Sua voz hesitante de uma maneira que eu não ouvia desde que era criança. Podemos conversar? Ela veio naquela noite trazendo uma caçarola que eu não precisava e com a expressão cuidadosa de alguém que sabe que precisa se desculpar, mas não tem certeza de como começar. Eu te devo uma explicação, disse ela, acomodando-se na cadeira favorita de David. Sobre por que acreditei tão rapidamente na Clara. Mãe, você não acredita? Sim, eu acredito. Sua voz estava mais firme do que eu esperava. Eu falhei com você, Annie Slay. Como sua mãe, eu deveria ter sabido melhor. Eu deveria ter feito perguntas em vez de apenas aceitar a história da Clara. Esperei pela desculpa. A explicação que tornaria sua escolha de acreditar na Clara compreensível, se não perdoável, mas ela não veio. Não há uma boa razão, continuou ela. Clara sempre foi dramática, sempre foi difícil, e você sempre foi constante, confiável, honesta. Se alguém nesta família fosse mentir sobre algo tão sério, não seria você. Era o reconhecimento que eu precisava ouvir, mas havia parado de esperar. Não apenas que Clara estava errada, mas que a disposição da família em acreditar nela em vez de mim havia sido uma traição a tudo o que eles sabiam sobre nós duas. Sinto muito, disse minha mãe simplesmente. Sinto muito por não ter confiado em você. Sinto muito por não ter feito perguntas melhores. Sinto muito por ter-te feito passar semanas se defendendo contra mentiras. Obrigada, eu disse. Porque o perdão parecia muito complicado agora, mas a gratidão era simples e honesta. Conversamos por 2 horas sobre Clara, sobre padrões familiares que haviam possibilitado seu comportamento por décadas, sobre a diferença entre apoiar alguém e permitir suas escolhas destrutivas. Não era tudo. Ainda havia anos de disfunção para descompactar, mas era um começo. Depois que minha mãe saiu, liguei para James para perguntar sobre a situação da Clara. O promotor decidiu não apresentar acusações criminais. Ele me disse que era a primeira ofensa, remorso genuíno, e o fato de você ter optado por não buscar danos civis trabalhou a favor dela. Fiquei surpreso com o alívio que senti. Clara havia feito coisas terríveis, mas ela ainda era minha irmã e mãe de Michael. O tempo de prisão não teria servido aos interesses de ninguém. E quanto à Clara e ao Michael? Pelo que sei, eles estão bem. Clara voltou a morar com seus pais temporariamente enquanto ela decide seus próximos passos. Meus pais estavam apoiando Clara novamente, o que provavelmente era inevitável, mas pelo menos agora estavam fazendo isso com pleno conhecimento de quem ela era e do que era capaz, em vez de permitir seu comportamento por fé cega na lealdade familiar. 2 semanas depois, almocei com a mãe de David pela primeira vez desde o funeral. Ela parecia mais velha do que eu lembrava e cansada de uma forma que ia além da exaustão física. Queria me desculpar, disse ela imediatamente, por acreditar naquelas coisas horríveis sobre David, por te tratar como se você estivesse sendo irracional. Você queria acreditar que tinha um neto. Eu entendo isso. Isso não é uma desculpa para duvidar do caráter do meu filho ou do seu. Ela estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. David te amava completamente. Ele nunca teria te traído e eu deveria ter sabido disso. Conversamos sobre David por 1 hora. Não sobre as acusações ou a batalha legal, mas sobre o homem que ambos amávamos.
Suas piadas terríveis, sua obsessão por consertar coisas que não estavam quebradas, seu hábito de deixar xícaras de café em todos os comodos da casa. O verdadeiro David, não o adúltero fictício que Clara havia criado. O que você vai fazer agora? Ela perguntou enquanto estávamos saindo. Era uma pergunta que eu vinha-me fazendo há semanas. O seguro de vida de David me permitiria viver confortavelmente sem trabalhar, mas eu tinha apenas 34 anos. Eu tinha décadas pela frente para descobrir quem eu era sem ele. Estou pensando em voltar a estudar, eu disse. Talvez na faculdade de Direito. Acontece que sou bastante boa em pesquisa e em argumentar casos. Ela riu. E pela primeira vez em meses, parecia normal rir de algo. Naquela noite, sentei-me na sala de estar com um copo de vinho e a carta de David, pensando sobre os últimos meses e o que eles me ensinaram sobre verdade, família e a diferença entre lealdade e conivência. Clara tentou usar a morte de David para resolver seus problemas financeiros, destruindo sua memória e nosso relacionamento no processo. Minha família escolheu acreditar nas mentiras dela em vez de fazer perguntas difíceis. Eu fui forçada a provar a inocência do meu marido falecido contra acusações que eu sabia serem impossíveis. Mas, apesar de tudo, a verdade permaneceu a verdade. Os registros médicos de David não mudaram porque Clara queria que fossem diferentes. Testes de DNA não mentiram porque sua história era emocionalmente atraente. A biologia não se importava com dinâmicas familiares ou desespero financeiro ou o desejo de acreditar no melhor das pessoas. No final, foi isso que me salvou. Não minha lealdade à memória de David ou minha recusa em ser manipulada, mas fatos simples e verificáveis que não podiam ser contestados. Clara ainda era minha irmã e uma parte de mim esperava que ela tivesse aprendido algo com essa experiência sobre a diferença entre querer que algo seja verdade e torná-lo verdade através de mentiras. Mas mesmo que ela não tivesse aprendido, mesmo que continuasse a ser exatamente quem sempre foi, eu sabia agora que a verdade não requer permissão ou crença de ninguém para existir. Ela simplesmente é. E às vezes isso é o suficiente. Se essa história ressoa com você, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias da vida real sobre traição familiar e o poder de defender a verdade, mesmo quando todos os outros escolhem acreditar em mentiras convenientes. A verdade sempre vence no final. Às vezes, apenas leva mais tempo do que gostaríamos.